Shalom, Adonai, para mais uma gravação. Deus abençoe você, sua vida. Quem vos fala, Pastor Natanael. Hoje nós vamos falar a volta do povo de Judá para Israel, para reconstruir novamente a cidade e o templo e os muros de Jerusalém. Então passaram-se 70 anos de cativeiro babilônico. Então agora o retorno deles. Quem foi que decretou, qual foi o rei que decretou o retorno, né, do povo Judá exilado na Babilônia? Vamos lá? Deus abençoe. O retorno do exílio babilônico. Qual rei que decretou a liberdade do cativeiro de Judá na Babilônia? Então, 70 anos se passou. Israel do cativeiro, ali Deus purificou o povo. A geração que entrou na Babilônia, todos morreram. Começou uma geração nova. Então aí Deus tinha um povo novo, purificado para voltar para Jerusalém, para construir de novo Jerusalém, restaurar o muro e reconstruir de novo o templo de Salomão, que estava destruído. Então, 70 anos de exílio babilônico. Aqui nós observamos que o rei Ciro II da Pérsia emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra de origem, à sua pátria. Então, nós observamos que Deus levantou Ciro da Pérsia. Então os persas tomaram a Babilônia. Babilônia agora passou a estar no domínio persa. E no ano do rei Ciro, Deus levantou Ciro para decretar, assinar o decreto do retorno do povo judeu para a sua terra natal. No ano 538 a.C., aqui foi o retorno, o primeiro retorno foi para Zorobabel. Ciro assinou o decreto, então o governador Zorobabel conduziu 50 mil judeus para o retorno para Jerusalém, para restaurar Jerusalém, restaurar templo, muro e conduzir o povo. Então 50 mil judeus foi a primeira leva do povo para a restauração de Jerusalém. Então o retorno dos judeus à Babilônia deu em 3 etapas. E aqui nós temos a primeira etapa com 50 mil judeus. Zorobabel era da família de Sealtiel, descendente do rei Davi. Então ele era da família de Davi. Foi que Deus usou Zorobabel para voltar do exílio babilônico. A liderança de Zorobabel ocorreu um evento significativo na história de Israel, quando o rei Ciro II da Pérsia emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo de Jerusalém. Esse decreto é conhecido como o Decreto de Ciro. Então, foi um decreto assinado para que eles voltassem e levassem também todo o ouro que foi trazido para a Babilônia, que pelo Nabucodonosor. Então, rei Ciro permitiu que eles levassem também toda a prataria, todo o ouro que foi tirado de Israel, foi devolvido de novo através do rei Ciro. Zorobabel foi nomeado governador de Judá e desempenhou um papel crucial na reorganização da sociedade e na reconstrução do templo que havia sido destruído pelos babilônicos. Sua liderança é alegria na construção do templo, simbolizaram a esperança e a restauração para o povo de Israel. Então, Zorobabel, da descendência do rei Davi, ele foi nomeado governador de Judá. Então ele foi governar, foi levantar e também levantar o templo, a cidade, e também ele foi como governador
de Judá. Após o decreto de Ciro II, o Pérsia, que permitiu o retorno de Israel do exílio babilônico, ele liderou a reconstrução do Templo de Jerusalém, que foi concluído em 516 a.C. Então, houve um período, né, de trabalho, mas concluíram em 516 a reconstrução do Templo de Salomão. No ano 558 a.C., aqui vai a segunda leva de judeus, 80 anos depois. 80 anos depois da primeira leva, então veio a segunda leva da volta dos judeus para a Babilônia na liderança do sacerdote Esdras. Então Esdras liderou a volta de novo de mais um grupo de 5.000 judeus voltando do exílio babilônico. Mas isso foi 80 anos depois da primeira leva. O segundo retorno ocorreu aproximadamente 80 anos após o início da volta do exílio, durante o reinado de Artaxerxes II, da Pérsia, em 558 a.C. Esse grupo trouxe à volta cerca de 5.000 judeus sob a liderança de Esdras, o escriba e sacerdote. Então ele era escriba e sacerdote também, que conduziu o povo de volta para Israel, sob o reinado de Artaxerxes, conforme registro em Esdras 7:8. Este retorno foi um momento de avivamento nacional e restauração da fé do povo de Deus, com Esdras liderando a restauração e a obediência à lei de Moisés. Então, ele trouxe, o templo já tinha sido reconstruído por Zorobabel, governador, agora ele veio para iniciar os cultos e restaurar a lei de Moisés para o povo. Esdras enfrentou a resistência do povo, que havia se misturado com nações vizinhas. Esdras foi um sacerdote escriba que desempenhou um papel crucial na restauração espiritual do povo judeu após o exílio. Então foi muito difícil para Esdras, porque a mistura de povos das nações, ele teve que ler a lei de Deus, e aquela mistura de povos foi despedida do meio do povo de Israel, para ficar somente o povo de Israel ficaram para a obediência da lei de Moisés. Então aquele povo que misturou foi tirado. Isso foi muito difícil, mas Esdras fez pelo poder da palavra de Deus. No ano 445 a.C., foi a terceira volta dos judeus para a Babilônia através do governador Neemias, para restaurar o muro e as portas e o culto de Jerusalém. Então, a terceira leva, ainda faltava restaurar o muro estava caído, as portas queimadas a fogo, isso em 445 a.C. Então agora na terceira leva, vai Neemias para restaurar o muro e as suas portas e as suas fechaduras. Levou um grupo de trabalhadores e foi restaurar ali o muro que faltava. Então a terceira leva foi pelo governador Neemias. Terceira volta dos judeus da Babilônia para restaurar Jerusalém ocorreu sob a liderança de Neemias em 444 a.C. e retornou, e foi um esforço significativo para reconstruir os muros de Jerusalém e reforçar a defesa da cidade. Neemias, como copeiro do rei Artaxerxes, uniu o povo para trabalhar em conjunto, e apesar da oposição de Sanbalat e Tobias e Gerson e o árabe, o muro de Jerusalém foi concluído em apenas 52 dias. Então, mesmo que ele, governador, por ordem do rei Artaxerxes, fazendo o trabalho com um grupo de judeus, todos profissionais trabalhando, mas teve oposições. Sanbalat, Tobias e também Gerson se levantaram contra ele, dizendo que ele não ia conseguir, mas a mão de Deus estava com Neemias, e com 52 dias de trabalho ele terminou o muro
a porta e as suas fechaduras. Então Deus estava com Neemias. Neemias, sob a autoridade do rei Artaxerxes I da Pérsia, liderou a reconstrução dos muros após a reconstrução da Babilônia, após a destruição da Babilônia, um trabalho que foi um verdadeiro milagre e que um marco na restauração da cidade, concluído em 516 a.C. Então foi essa a terceira leva do povo judeus da Babilônia. E aqui nós observamos que foi as três levas que foi conduzido o povo. A primeira leva dos judeus, né? Após o fim do cativeiro babilônico, foi decretado pelo rei Ciro o Grande. Os judeus começaram a retornar a Judá em três etapas. Então a primeira etapa foi em 538, através de Zorobabel, 50 mil judeus, né? Concentrou-se na restauração de Jerusalém e do templo e na restauração do sacrifício do altar. Então Zorobabel se concentrou nessa restauração. Então 80 anos depois, 558 antes de Cristo, retorno do exílio, voltou a cerca de 5 mil judeus sob a liderança de Esdras, um sacerdote e escriba, e restaurou a lei de Moisés. Então, na segunda leva, foi a restauração da lei de Moisés. E 13 anos depois da segunda leva, a terceira, no ano 445 a.C., a leva de judeus liderada pelo governador Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, um trabalho que durou apenas 52 dias. Então foi três levas à volta do povo para construir o templo, os muros e a cidade. Então houve o retorno de Israel pelo poder de Deus. Então aqui na conclusão, restauração do povo de Israel foi um sucesso, né? Foi um processo vindo do alto, do poder de Deus. Então foi Deus que conduziu isso, né? Somente a mão de Deus poderia fazer esse negócio, a volta do exílio da Babilônia, uma profecia que Jeremias tinha profetizado que 70 anos depois do cativeiro eles voltariam, e completou, aconteceu. O rei Ciro da Pérsia desempenhou um papel crucial nesse processo, ao emitir o decreto que permitiu os judeus regressar a Jerusalém e reconstruir o templo. Então, o rei Ciro desempenhou um papel especial. Então, ele foi escolhido, Deus chamou ele de o meu servo, rei Ciro. Esse evento não só simbolizou a fidelidade de Deus às suas promessas, como também marcou o início de um novo capítulo, né? Para o povo de Israel. O Deus de Israel devolveu um profundo sentido de misericórdia e promessa cumprida de acordo com o relato bíblico. Deus usou reis, profetas, para guiar o retorno dos israelitas à sua terra natal. Então foi puramente a mão de Deus a restauração do reino de Judá. O retorno dos judeus de Jerusalém em 538 a.C. e a sua reconstrução do Templo de Salomão representaram um marco significativo na história judaica, simbolizando a liberdade física e a rendição de um povo no novo pacto com Deus, né? Então o regresso do exílio foi das três levas, durou 93 anos. Então, desde a primeira leva até concluir Neemias, então foi 93 anos. Então o povo restaurou Judá e o plano de Deus, né, 538 a.C., que dessa restauração desse povo de Judá viria o Messias, o Senhor. Então, 538 anos depois, então foi quando Cristo veio para dar a salvação para nós
ali em Jerusalém, morrendo na cruz, derramando seu sangue carmesim e ressuscitando, e está na presença de Deus agora, ali intercedendo por nós. Então, toda essa restauração, Deus tinha um plano, né, da vinda do Senhor Jesus para nos salvar. Deus abençoe a todos os irmãos que ouviram essa palavra, que Deus possa conceder sabedoria a cada um de nós, sabendo que Deus, Ele prova, mas também Ele aprova também restaurando a nossa vida, um poder de restauração do nosso Deus. Shalom, a paz.